Olá, eu sou a doutora Laíse, cardiologista e instrutora em POCOS. Se você já consegue otimizar imagens bidimensionais, que tal aprender estratégias de otimização de estudo Doppler, para elevar ainda mais a sua confiança durante o exame físico guiado? E o primeiro tipo de estudo que falaremos é o Power Doppler Imaging, o PDI. Esta modalidade é encontrada em equipamentos portáteis de carrinho, mas nem sempre disponíveis em ultraportáteis. Quando disponível, esta modalidade ela pode ser selecionada ativando o botão do Color ou pode ter um botão dedicado para a sua ativação. Vai depender do fabricante. Uma vez ativado, você verá no setor do monitor uma caixa sobreposta à imagem bidimensional. Vemos neste vídeo o estudo PDI ativado sobre o lobo direito da tireoide. A sua ativação deve ser sempre precedida da otimização da imagem bidimensional e o tamanho da caixa é definido pelo examinador. O PDI é uma modalidade que identifica apenas a presença de fluxo baseado na amplitude do sinal Doppler. Note que não há nenhuma indicação de velocidade ou direção de fluxo sanguíneo. Por este motivo, o PDI é considerado uma modalidade qualitativa de Doppler, extremamente útil para demonstrar a presença de fluxo sanguíneo. Quando ativado, o PDI colore as estruturas móveis em tonalidade de vermelho, indicando sinais de baixa amplitude, ou laranja, sinais de alta amplitude. Uma grande vantagem desta modalidade é que o PDI não depende do ângulo de incidência. Nos equipamentos de ultrassom, podemos observar um botão dedicado ao Color, que, uma vez ativado, você verá na tela do monitor uma caixa sobreposta à imagem bidimensional. Como neste exemplo aqui, a caixa do Color foi aplicada sobre a via de saída do ventrículo esquerdo. Na sístole cardíaca, podemos observar um fluxo em vermelho, indicando que o fluxo sanguíneo está se movendo na direção do transdutor. O tamanho e a posição da caixa do Color é definida pelo examinador. As imagens Color, elas não fornecem apenas a presença de fluxo, mas também a sua direção e as características da velocidade do fluxo. O mapeamento Color ele é mais fidedigno quanto mais alinhado ou paralelo o transdutor estiver ao fluxo de interesse. Mas isso não é tudo. A adequada interpretação do Color também depende de outros fatores. No estudo Color, você vai encontrar num dos cantos do monitor uma barra de referência de cores, indicando a direção do fluxo e a velocidade máxima que o Color consegue avaliar acuradamente a sua direção. Neste vídeo, você vê a aplicação do Color no arco aórtico de um hamster. Eu escolhi este exemplo para reforçar que a interpretação do Color Doppler está relacionada à direção do fluxo sanguíneo em relação ao transdutor. Veja que na porção ascendente da aorta, ela é preenchida em vermelho, enquanto que na porção descendente, o fluxo é preenchido em azul. Um vaso preenchido por cores diferentes. Agora imagine que no seu braço você encontra dois vasos. Um na cor vermelha, fluxo movendo-se na direção do transdutor, e o outro azul, indicando o movimento no sangue no sentido oposto ao Doppler. Neste caso, precisamos de mais informação. Então, o que fazer? Vamos desvendar este mistério mais adiante. Mas antes de desvendar o mistério, preciso te passar algumas informações importantes. Se você observar com atenção na caixa de referência do Color, você vai notar que as caixas em azul e vermelho ficam com cores mais claras e brilhantes à medida que se afastam da região central. Representada pela cor preta está o zero da escala. A mudança de tonalidade das cores indica fluxo de maior velocidade. Observe o número indicado nas extremidades da barra. Este número
indica o limite Nyquist. O limite Nyquist é a velocidade máxima de fluxo sanguíneo que o Collor é capaz de mapear corretamente, sem gerar um fenômeno chamado de aliasing, que nada mais é do que o mau posicionamento do fluxo de alta velocidade, indicando que naquela zona há fluxo turbulento. Neste exemplo, o examinador está mapeando o fluxo sobre a válvula tricúspide. Observe o fluxo sistólico turbulento presente no átrio direito, consistente com insuficiência tricúspide. Em fluxos turbulentos, observamos um mosaico de cores em vermelho, amarelo e azul, indicando uma área de aliasing. Demonstramos competência na avaliação quando ajustamos a caixa de Collor para uma única válvula, com altura o suficiente para cobrir o fluxo anterógrado e a altura da câmara receptora da válvula de interesse. Aqui o examinador está examinando a válvula mitral. Neste caso, o fluxo regurgitante irá se acomodar no interior do átrio esquerdo. Então, a caixa do Collor deve se estender até o teto do átrio esquerdo. Aliasing pode ocorrer devido à inadequada otimização do Collor, quando a escala está muito baixa. Veja neste exemplo como o ajuste da escala fez a zona de turbulência desaparecer no interior do vaso. Similarmente ao estudo bidimensional, podemos também ajustar o ganho do Collor para aumentar a acurácia do mapeamento do fluxo nas áreas de interesse. Sempre que se deparar com uma zona de turbulência, certifique-se de que você utilizou todas as estratégias de otimização. Ajuste o ganho do Collor e ajuste a escala de velocidade para o maior valor possível. Outra alternativa de otimização é reduzir o tamanho da caixa do Collor, a largura do setor e a profundidade da imagem. Todas essas estratégias visam reduzir a sobrecarga de processamento do equipamento para aumentar o limite Nyquist. Porém, se ainda assim o aliasing persistir, é hora de aplicar as modalidades quantitativas, o Doppler espectral. Doppler espectral consiste na representação gráfica da variação de velocidade de uma estrutura móvel ao longo do tempo. Cabe ao examinador garantir a acurácia das velocidades medidas através do correto alinhamento do cursor Doppler. Veja novamente a fórmula Doppler. Quanto maior o ângulo de incidência, menor será a velocidade do fluxo estimada pelo Doppler. Nós já discutimos isso na sessão passada. No equipamento de ultrassom, você vai encontrar um botão dedicado para esta modalidade. Você precisa também selecionar a modalidade espectral desejada, mas por que existem modalidades diferentes de Doppler? Bem, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade acurada de um objeto em movimento. Consequentemente, uma única modalidade Doppler não consegue fornecer simultaneamente a localização e a velocidade de fluxo sanguíneo turbulentos. Por este motivo, utilizamos o Doppler pulsado quando precisamos avaliar o fluxo numa localização específica. Depois, ativamos o Doppler contínuo para avaliar acuradamente a velocidade máxima naquela região. O Doppler pulsado provê informação sobre a velocidade do fluxo sanguíneo na forma gráfica, plotando a velocidade no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Observe que o examinador utilizou primeiro o Collor para a caracterização do fluxo e depois ativou o Doppler pulsado para obter a velocidade. Lembre-se que Doppler encontra-se numa escala audível. Então, solte o som. Continuando, o Doppler pulsado plota velocidades acima e abaixo da linha de base. No terço inferior da figura,
As velocidades são obtidas do local onde a caixa de amostra está localizada. Note na imagem bidimensional acima do traçado um cursor de cor branca com caixa de sinal de igual. Esta área minúscula é a área de leitura das velocidades. O examinador, no caso você, precisa definir o local de interesse movimentando a caixa de amostra para a direção desejada. O tamanho desta amostra também pode ser ajustado, mas lembre-se que quanto maior for a amostra, menor será a precisão espacial. Vamos imaginar que você quer interrogar a velocidade na via de saída do ventrículo esquerdo. Para isso, você precisa alinhar o cursor ao longo da via de saída, arrastar a caixa de amostra ao nível da via de saída com o volume de amostra de aproximadamente 2 milímetros. Ao ativar o Doppler, a curva de velocidade gerada será abaixo da linha de base, visto que o fluxo sanguíneo na via de saída se move no sentido oposto ao transdutor. Faz sentido agora? Note também que a curva espectral gerada plota velocidades apenas naquele ponto definido por você, ou seja, todas as velocidades acima ou abaixo daquele ponto são completamente ignoradas. O que acontece se a velocidade de fluxo sanguíneo for muito elevada? Bem, a capacidade de localizar a direção do fluxo na área de interesse fica comprometida, e o Doppler pulsado produz o fenômeno de aliasing, que consiste no registro simultâneo de fluxo acima e abaixo da linha de base. Existem algumas alternativas para aumentar o limite Nyquist. Uma delas é reduzir a profundidade da imagem. A outra é mover a linha de base para cima ou para baixo na dependência da direção do fluxo de interesse. Outra é reduzir a frequência do transdutor. E, finalmente, mudar para a modalidade Doppler contínuo quando nada disso funcionar. O Doppler contínuo é a modalidade que prioriza a avaliação da velocidade à custa da imprecisão espacial. Quando ativado, o cursor apresenta uma marca semelhante a um diamante ou um círculo, que representa a área de foco. Esta modalidade envia continuamente ondas sonoras ao mesmo tempo que avalia todas as frequências refletidas. Observe que o Doppler contínuo plota todas as velocidades na linha de varredura, independentemente da sua localização. Note como a curva de velocidade encontra-se completamente preenchida. Otimização do Doppler. Via de regra, otimizamos as modalidades espectrais da mesma forma. Neste caso, podemos ajustar o ganho, a linha de base, a escala de velocidade e o tempo de varredura. Este último é utilizado em casos de TAC ou bradicardia. Resumindo, utilizamos o Doppler pulsado para medir as velocidades de sangue com precisão espacial. No entanto, a desvantagem aqui é o limite Nyquist, determinado pelo PRF, que impossibilita a interpretação de altas velocidades. Por convenção, no cursor há um pequeno sinal de igual. Em contraste, o Doppler contínuo tem a capacidade de quantificar com precisão altas velocidades ao longo de uma linha de varredura, o que compromete a sua acurácia espacial. Quando ativado, há um símbolo em forma de diamante correspondendo à zona de foco. Ficou com dúvida? Deixe as suas perguntas na caixa de comentários. E se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva neste canal se ainda não for inscrito. E compartilhe esse vídeo para me ajudar a ajudar mais pessoas. Na próxima sessão, vamos falar sobre biossegurança.